Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Mário Cal, mais uma vez o Mário Cal, na verdade, né, que também, eu não falo, deixa ele falar, quem é você, Mário, depois eu continuo. Galera, tudo bom? Rafa, baita prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Mário Cal, para quem não me conhece, eu sou quadrinista, sou ilustrador, sou professor também, e eu moro em Campinas, onde eu também trabalho, dou aulas aqui em Campinas também, e desde 2004 eu produzo quadrinhos de uma forma autoral, eu podia dizer. Antes disso eu produzia quadrinhos querendo desenhar para Marvel, né, querendo fazer super-herói, eu já passei dessa fase. E desde 2004 eu criei a série Pieces, né, que são histórias de cotidiano. Eu acabei de conseguir financiar um livro no Catarse com uma retrospectiva da minha carreira desses 15 anos. Estou meio que fechando um grande ciclo narrativo e autoral de 15 anos aí na minha carreira. Doideira. E ao longo desses anos, cara, eu já publiquei em tudo quanto é lugar, de todas as formas, na web, por edital, por editora, independente, fanzine. E aí, entre os meus títulos mais relevantes, tem o Morfine, o Quando a Noite Fecha os Olhos, que eu fiz com o André Diniz. Que eu adoro, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, inclusive. É verdade, o vídeo, aliás, eu gostei muito da sua análise, Rafa. Tem o Terapia, que eu fiz com o Rob Gordon e a Marina Cursis, que foi uma webcomic, também dos trabalhos que eu mais gosto. A adaptação do Dom Casmurro para quadrinhos, que eu fiz com o Felipe Greco. E o Monstruário, que é uma série de terror-drama que eu faço com o Lucas Oda. Que é o que tá saindo agora. É o meu projeto atual que ainda tá correndo. Bom, então esse foi o Mário. Trouxe ele aqui, mais uma vez, a gente já tem vídeo aqui no canal junto, falando até com o Thiago Spikett também e tal, Isso. link na descrição. Mas eu trouxe ele aqui hoje pra gente falar sobre aula, sobre dar aula de quadrinho, sobre ensinar quadrinho, que é um assunto que a gente já falou aqui também naquele outro vídeo, mas eu queria uma abordagem um pouco diferente agora, que a gente tá num momento de pandemia, onde as coisas mudaram, onde dar aula mudou, né? O que é dar aula, como é que funciona isso, aula presencial, aula online, aula gravada, aula ao vivo, muitas opções diferentes. E o Mário é um cara que dá aula há muito tempo, que tem um panorama interessante para dar pra gente sobre isso, né? Então vai ser um bate-papo interessante. Antes de começar, siga as redes sociais todas, né? Minhas e do Mário, link tá na descrição aqui. O Mário tem um canal também. Tem um canal no YouTube, tá indo bem, cara. Eu tô gostando bastante de fazer vídeo. É gostoso, né, cara? Porque a gente gosta de falar muito e a internet aceita que a gente fala. Sim. Então sigam o canal do Mário também. E, enfim, eu queria, na verdade, começar esse papo falando sobre o que aconteceu com você agora na pandemia. Você dá aula na Pandora, né, em Campinas, e na pandemia você está dando aula online, ou parou, ou como é que está funcionando? Deixa a galera ciente disso. Bom, eu dou aula na Pandora, Escola de Arte, aqui em Campinas, desde 2007. E a pandemia pegou a gente muito de surpresa na escola, né? Assim, bom, todo mundo, né? Ninguém esperava que isso ia acontecer e que ia durar tanto tempo. Infelizmente, a gente está aqui ainda. E a gente começou as aulas online oficialmente, se eu não me engano, em abril, meio de abril. E porque a escola precisou de um tempo para a gente se organizar em qual plataforma ia usar para ter essa aula online. E a gente pensou nisso como uma forma de não deixar os alunos parados, né? Porque, assim, as pessoas estão pagando as mensalidades e a gente também não quer parar de trabalhar, a gente quer continuar dando aula, né? O processo dos alunos continua correndo, né? O processo criativo e tal. E a gente acabou optando por dar aulas online, que a gente está fazendo até hoje. E assim, bom, tem várias coisas para a gente considerar. Não foi fácil no começo se adaptar para esse formato, porque Tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para a escola. Quanto para os alunos, exatamente. Porque a Pandora é uma escola, tem uma casa grande, espaçosa, é uma escola muito acolhedora para os alunos, sempre tem muitas turmas entrando e saindo, né, e todo mundo é muito amigável, a equipe inteira. E, de repente, a gente não tem nem o contato com os alunos, mas a gente também não tem mais o contato com a casa, com o cafezinho, com a equipe, com os outros professores, né, com os nossos colegas ilustradores e quadrinistas que vêm visitar. Então, isso foi muito interrompido e a gente sentiu muita falta. Para tentar, assim, evitar, né, a gente ficar parado por muito tempo, a gente decidiu usar a plataforma Slack, criando salas virtuais de aula para os alunos, né, com os mesmos alunos que já estavam na sala nos horários corretos, dando aula no mesmo horário que a gente dava aula presencial. Né? Então, eu tenho lá os meus horários, permanecem os mesmos. O Slack, para quem não conhece, é uma plataforma que eu também não conhecia, mas é uma plataforma interessante para fazer grupo de pesquisa, para fazer debate, para, enfim, trocar material, possibilita a troca de texto e de arquivo, mas, infelizmente, não possibilita vídeo nem áudio. Então, de todas as plataformas que a gente analisou, essa foi a que venceu, e durante, acho que 2 meses, eu dei aula
só por texto e por imagem. Então eu escrevia bastante, eu tentava... Cara, isso é muito difícil. Isso foi O pessoal gostava disso? Eu não sei se gostava, mas era meio que a gente só tinha essa forma, né? Uhum. Os pontos fora da curva de pessoas que não conseguiam acessar o Slack. Alguns professores optaram por dar aula pelo WhatsApp, alguns professores optaram por usar o Telegram. Assim, na verdade, o Slack foi a plataforma oficial da escola, mas cada professor acabou meio que encontrando uma forma própria, vamos dizer, né? Mas ainda tem o Slack para agregar todo mundo. Mas eu acho que todo mundo sentiu muita falta dessa comunicação mais real, mais viva, né? Porque sem voz e sem áudio, sem ver as pessoas, fica muito difícil. Então, os alunos, eu escrevo para os alunos, eu mando referências, eu mando passo a passo das coisas, eles desenham, retornam com foto, ou com scan, ou com o JPEG, né? Os prints das artes deles, e aí eu desenho por cima, ou eu corrijo, eu dou uma dica, passo outra referência. Essa troca de informações. Um pouco para frente, tanto pelo meu canal, como por um investimento pessoal em aulas particulares que eu comecei a dar também, como para ampliar o meu potencial de aula na Pandora, eu comprei webcam nova, comprei um microfone melhor, tive que trocar um monitor no meio do caminho porque o meu não estava dando conta. Enfim, eu fiz um investimento considerável aqui para ter um espaço legal para dar aula, e aí eu acho que melhorou bastante, cara. A gente poder conversar com os alunos em tempo real e compartilhar a tela em tempo real mudou muito o jogo. Então é desse jeito que nós estamos fazendo atualmente. Metade Slack, metade Meets, e para os alunos que não querem entrar no Meets, eu continuo dando aula do jeito, entre aspas, antigo, né? E as minhas mentorias e aulas particulares também estão sendo pelo Meets, com o mesmo esquema, só que aí são projetos diferentes das aulas que eu dou na Pandora. Uhum. O meu caso foi um pouco parecido, né? Eu tinha o curso presencial e o curso online já tinha os dois. E quando deu a pandemia, o curso presencial acabou, né? As turmas presenciais viraram online também, ficou tudo online. E curiosamente, todo mundo gostou do formato online. Era mais perto, né? Porque o Rio é grande, e aí a galera vinha de muito longe, vinha de Niterói para as aulas, gostou de poder fazer online. E tirando a aula de desenho, né, as outras aulas que eu dava que eram mais expositivas, não fez tanta diferença assim, na verdade, né? Então o pessoal gostou, eu gostei muito também, tanto que esse semestre agora eu decidi colocar tudo online, então eu só abri turma online e, pô, foi meu semestre mais cheio, 8 turmas, o negócio deu super certo. E eu pretendo continuar assim, pretendo continuar tudo online, né? Só o desenho que de fato é difícil, porque é uma aula que exige muito feedback, é uma aula de vai e volta, entendeu? Não é só ficar falando. Sim. A gente tem que estar sempre interagindo. O quadrinho também, né? Porque a aula de quadrinho, pelo menos, como é que a minha funciona? Eu tenho uma primeira parte do curso que é mais expositiva, tem um momento de exercício no início, e aí no final, a gente acaba as partes positivas, aí entra o projeto final, e aí toda a aula vira uma aula de desenho, né? A gente vai corrigindo, ajeitando página e tudo mais. Mas uma coisa que faz muita diferença para mim, eu queria saber de você, é a aula ser online, porém ser ao vivo, né? Sim. Porque a gente já existia isso antes, né? Esses cursos tipo Doméstica e esse monte de coisa, e Udemy, que são aulas que você paga sei lá quanto e vê o curso inteiro, mas são aulas gravadas, aulas prontas. E tem as aulas que você de fato tem aula junto, né? E eu não gosto muito, pelo menos pra mim, desse formato de aula gravada, porque eu acho que fica um pouco impessoal. O que você acha disso? Bom, cara, eu acho que tem vantagem dos dois lados, né? Eu fiz poucas aulas dessas gravadas. No fundo, é interessante porque você pode controlar o horário, você pode controlar a velocidade com que você vê o conteúdo e tal. Por outro lado, eu sinto falta também dessa interatividade, né? De você perguntar e ter uma resposta. Ou de precisar parar, voltar, repensar e achar um outro caminho, né? Uma outra forma de ensinar as coisas. Eu vejo vantagem dos dois lados. Eu acho que depende do assunto e depende do que você está ensinando, uma pode ser melhor do que a outra. Então, o que eu penso, por exemplo, desenho básico é o que eu talvez, assim, eu digo que o que talvez eu faria pela Pandora ou por mim em cursos só meus, né? Eu faria cursos desses de desenho básico, tipo, como desenhar uma cabeça, como desenhar luz e sombra, como desenhar anatomia, como desenhar perspectiva. Eu acho que daria para fazer como aula gravada. É uma aula expositiva, é conteúdo, olha, é assim que funciona. E aí, depois, a partir disso, ter uma interatividade onde o aluno manda o trabalho, a gente comenta e volta para o aluno, não necessariamente ao vivo.
E eu deixaria a aula ao vivo ou para projetos mais específicos, né, que nem, eu tenho 2 mentorias que eu estou dando agora atualmente, que são projetos muito particulares, muito específicos dos alunos. Então, é legal ter a conversa em tempo real. Mas, no fundo, eu acho que nada funciona sem um movimento das duas partes. Por exemplo, o professor faz uma parte e o aluno tem que fazer a parte dele. E eu acho que a gente comentou isso, inclusive, no vídeo que a gente tem com o Thiago, sabe? Uhum. Existe uma relação que, se o aluno não te encontra no meio do caminho, aquela aula foi dada, né? Esse conteúdo está aí, seja gravado ou seja ao vivo, né? Então, eu acho que eu colocaria na equação essa questão. Beleza, você pode fazer uma aula gravada, mas o que você vai fazer com esse conteúdo como aluno? Você vai treinar? Você vai praticar? Você vai mandar de volta? O professor tem como ver o seu material e te dar feedback? Isso é legal. Usa isso da melhor forma que você puder. A aula é online, ao vivo, cara, aproveita o máximo, tira o máximo de dúvida, participa, desenha, manda logo em seguida, porque tempo é precioso, cara, sabe? Tempo é muito importante. E eu não vejo uma coisa que seja melhor ou pior em nenhum dos dois lados. Eu gosto de falar muito, gosto de conversar, de entender quem é o meu aluno, mas eu sei que essa é uma jornada diferente da aula de desenho técnico básico, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que daria para separar as duas. A aula gravada, ela tem uma vantagem significativa, que é que eu posso planejar o conteúdo com mais calma, né? Deixar ele gravadinho, bonitinho, vai ser mais, acho que visualmente agradável até pro aluno. E você não tem grilhões, né? Eu gravei uma vez, vai dar trabalho, mas depois você pode estar ganhando passivamente. Isso é uma vantagem significativa. E mas é ao mesmo interessante tempo, porque fala. eu acho que a maior parte da galera que procura... quer dizer, não posso falar que a maior parte, não tenho esses dados, mas muita gente quer começar a desenhar. Tem interesse, mas não tem a prática. Então, Muito mais gente quer começar a desenhar do que quer de fato desenhar, né? sim, Quer começar né? e aí, tá, para. E tem muito mais gente com a necessidade de aprender os fundamentos, né, o básico da coisa, do que gente que já entendeu os fundamentos e precisa da parte mais avançada. Então, assim, vai do tipo de aula que você quer dar. Por exemplo, eu gosto mais de dar aula de projeto, de narrativa, de quadrinização, de criação de personagem, do que eu gosto de dar aula de luz e sombra. Mas eu dou aula de luz e sombra porque faz parte do programa do curso da Pandora, né? Agora, se eu tivesse essa aula gravada, passivamente me rendendo uma graninha e assim eu poder atualizar ela de vez em quando com novas ideias, eu gosto muito dessa proposta, que eu não tenho tempo de planejar e fazer, e gravar, editar, produzir esse vídeo, né? E se eu fosse fazer isso, eu provavelmente não faria numa outra plataforma, eu teria que dar um jeito de ser uma plataforma minha para valer a pena. Mas eu acho que chega um momento que você precisa, eu faço isso muito com os meus alunos, a gente precisa entender, não apostilado a coisa, não mecanicamente, sabe? Porque uma coisa é você entender uma proporção de uma estrutura de cabeça. Agora, assim, aquilo é uma regra. É uma regra que foi criada por alguém para ter uma harmonia que não existe na vida real. Agora, o que é desenhar de verdade? O que tem de você no desenho? O que você gosta, sabe? Qual que é o seu gesto no desenho? Isso não tem como fazer com aula gravada. Pois é. Porque isso depende do aluno, né? E mais do que isso, eu acho que uma das coisas pelo qual eu sou meio, talvez até conservador nesse sentido de não querer gravar as aulas, né? Até grava, né? A galera que tem aula comigo sabe que a gente tem os encontros semanais, que são ao vivo assim, e isso é gravado para quem não veio e tal. Mas é diferente a gente gravar um encontro ao vivo do que eu ter aulas gravadas para você assistir, né? Mas por que eu sou chato com isso? Porque eu acho que uma das coisas que faz, para mim, toda a diferença, até uma coisa que eu vi na faculdade isso, de você ter aula, não necessariamente é o conteúdo em si, mas é o fato de você estar com um professor, que é um cara do meio que entende, tem contatos, enfim, e com os alunos que são seus pares, né? Então, quando você vê uma aula gravada, você não tem pares, na verdade, é você e o professor. Vira uma coisa meio assim, não fica assim, né? E o professor, às vezes, nem te conhece. Eu já tem uma galera que me convidou para fazer esse curso de aula gravada e tal, mas eu não fiquei muito confortável justamente pelo fato de que eu quero conhecer meus alunos, entendeu? Eu sei que fulano é meu ex-aluno. Ele faz um trabalho e ele, é aquele cara que já estudou comigo. Numa situação como essa, talvez eu nem saiba que o maluco estuda minhas paradas, eu nem tô ligado, né? Eu acho que esse encontro presencial, né, virtual, ele cria essa coisa. Eu tô muito feliz que agora, o meu curso desse semestre, eu acabei de entrar na parte que eu falei do trabalho final, né? Então o pessoal tá começando a fazer, a planejar as coisas e tal. E aí a turma de ontem, a galera foi pra aula, ficou o dia inteiro no grupo do WhatsApp lá,
conversando, trocando legal. ideia, pra chegar com o trabalho pra apresentar pra mim, entendeu? Todo mundo já conhecia os trabalhos uns dos outros. Isso é muito legal, porque eles eram uma turma, né? De fato, Legal, uma cara, isso é turma. muito bom. Não acontece sempre, a gente sabe disso. Uhum. Inclusive, uma coisa que eu reparei esse semestre é que as turmas têm um tamanho X, assistindo as aulas dispositivas. Aí na hora que começa a aula de final, várias pessoas param de ir, tá ligado? Na hora que tem que trabalhar de fato. Eles só querem assistir as coisas. Eu acho muito doido isso. Por que você tá fazendo o curso? Não sei se é a melhor forma de aproveitar. Também é difícil dizer qual é a melhor forma de aproveitar o curso, né? Mas... Sim, e tem algumas pessoas que têm uma jornada de aprendizado, né, um processo cognitivo que é muito particular também, que é diferente. Então, assim, eu tenho alunos que levam muito mais tempo para ver um assunto do que outros, mas eu quero que ele entenda. Então, geralmente, quando a gente, na Pandora, se vende o curso, né, vai fazer a matrícula, a ideia é assim, olha, esse curso, por exemplo, o curso de quadrinhos, a gente tem uma estimativa de, sei lá, 1 ano e meio de curso, com aulas semanais de 2 horas. Legal. Tem aluno que faz esse curso em 3 anos e tem aluno que faz esse curso em 1 ano. Por quê? Porque o rendimento do aluno é diferente. Então, mesmo que comece no mesmo dia, 2 alunos, eles não vão terminar no mesmo ponto, na mesma época. Mas O como é que rendimento das funciona pessoas isso? é Como é que você diferente. consegue... Tem uma hora que você fala assim, esse cara tá pronto? Toma o certificado? Sim. Bom, então, aí está a questão. Antes disso, acho que vale a pena falar que as aulas da Pandora, as presenciais e as virtuais agora, né, a gente chama de semi-individual. Qual que é a ideia do semi-individual? A gente tem uma turma de no máximo 8 alunos, né, por causa do tamanho da sala, claro. A ideia é que a gente dê uma aula para cada aluno. Então, você, por exemplo, Rafa, chega na Pandora, olha, eu quero me matricular no curso de quadrinhos com o Mário e eu não sei desenhar nada e vou começar do zero. Então, você vai entrar numa sala, num horário que é conveniente para você, e você vai fazer a aula do começo do curso. Só que do seu lado tem uma pessoa estudando anatomia, do seu lado tem uma pessoa estudando teoria da cor, do seu lado tem uma pessoa fazendo arte final, porque cada pessoa entra e sai do curso quando pode, quando quer. E a gente vai prosseguindo assim no programa do curso de acordo com o rendimento do aluno. Então tem um caminho para ser percorrido de tópicos que a gente estuda, e o aluno meio que dita o ritmo disso, porque não adianta eu ficar dando uma aula diferente a cada semana, sendo que o aluno ainda não entendeu direito o que aconteceu antes. E é por isso que eu falei que tem esse encontro do meio do caminho, porque entendeu aí a estrutura da boca? Posso passar para frente? E isso pode ser... Então, essa coisa dos alunos em vários momentos pode ser tão bom quanto ruim, eu acho. O lado bom é que, assim, você entra numa turma que é muito dinâmica, muito heterogênea até. Então, você tem estilos diferentes, repertórios diferentes, estágios do curso diferentes, e você vai ouvir, por exemplo, pegando por osmose, um monte de coisa já avançada. Então, assim, você está lá desenhando uma cabeça, mas o seu colega está vendo perspectiva em 3 pontos. Você até pode falar, puta, que legal esse treco. Né? Uma hora eu vou chegar lá. E para o cara que já viu a estrutura da cabeça, mas está estudando perspectiva, ele está sempre relembrando esses tópicos de fundamento básico do começo do curso. Né? Assim, indiretamente também. O que é complicado é que você não tem uma grande aula sobre um assunto bem elaborada e você também não vai comparar o resultado de todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, assim, Esse é um negócio que eu acho bem legal, né? Pelo menos no curso de quadrinhos, eu acho muito interessante você... os caras têm um exercício pra semana e aí todo mundo traz a página tal. E aí a gente pode botar uma lado da outra e ver como cada um chegou à solução que chegou. Né? Muito dificilmente o cara errou, né? Mas eles chegaram a soluções diferentes com aquela proposta dada. Isso é muito legal. Cara, isso é uma das coisas que eu falo para os alunos logo no começo do curso. Não existe erro na arte, existe resultado. Você pode gostar ou não, e a gente pode achar formas de conduzir, mas erro é uma coisa muito pesada. Né? Mas, enfim, eu sinto falta de dar aula para turmas, entre aspas, fechadas, e aí nós temos um curso na Pandora que chama... A gente tem que mudar esse nome, porque eu acho que ele já não funciona, mas é o curso de ilustração de mercado. Que a gente percebeu que, por exemplo, a gente dá aula para a galera no curso de ilustração, formamos desenhistas, mas a gente não ensinou eles a trabalhar com ilustração para o mercado de trabalho, para o rolê real, né? Então a gente criou esse curso que ele é um módulo editorial e um módulo publicidade, onde a gente coloca tipo capa de livro, revista, infográfico, né, identidade visual, e aí depois assim storyboard, criação de mascote, sabe? Enfim. E é uma turma fechada. Então, assim, o nosso pré-requisito você tem que saber desenhar, resolver bem
todos os fundamentos, e você tem que ter um pouco de noção de digital, porque a gente não vai dar aula de desenho, a gente vai dar aula de storyboard. Você tem que saber o que é desenhar para você poder fazer seu storyboard. Uhum. E esse é o curso nosso, que eu acho que é o nosso mais exigente, que tem o pré-requisito mais restritivo e de onde se formam pessoas mais completas. Né? Os outros cursos formam artistas com uma certa completude, né? Mas às vezes a gente dá, por exemplo, o que você perguntou, né? O certificado para um aluno que concluiu o curso em termos de matérias, né? Ele viu todos os tópicos do curso de quadrinhos, mas não necessariamente tem calibre para fazer quadrinhos, sabe? Porque o desenho ainda tá cru, porque a perspectiva não tá ainda muito boa, mas você cumpriu a meta, e aí, assim, já deu o tempo do meu contrato, são 2 anos pagando, meu pai quer saber quando eu termino o curso. E assim, uma coisa é concluir o curso, outra coisa é ser um artista que dá conta de produzir. No ilustração de mercado e no de quadrinhos avançado, né, ou de quadrinização, tem esse pré-requisito, você tem que saber desenhar. Porque não é sobre isso a aula é sobre outras coisas, né, mais avançadas. Mas a gente dá bem menos aulas desses assuntos do que aulas do começo do curso, né. Mas é um funil mesmo, né? Galera, muita gente quer começar a desenhar e quando vê que não é um negócio que você aprende em 2 semanas, né? Dá uma brochada e vai caindo, já vai desistindo ao longo do caminho. Poucas pessoas chegam de fato ao final do percurso, digamos assim, né? E sei lá, cara, eu acho que é meio que natural, talvez até na faculdade tem isso, sabe? Vai entrar uma galera, cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de lidar com as coisas, vai ter gente que desiste no meio, vai ter gente que vai terminar e não vai usar, né? Tipo, eu tenho colegas da minha graduação que não são artistas visuais, nem professores, foram fazer outra coisa e tudo bem, né? Mas aí no meio dessa galera tem umas pérolas, cara, e isso é a coisa que eu acho que mais... eu gosto de dar aula, eu gosto de várias coisas do processo didático. Mas olhar, por exemplo, que nem 2019, né, que saudade dos eventos, saudade da CCXP. Mas o ano passado, cara, tinha pelo menos 12 artistas no Alley que foram meus alunos. Maneiro isso, hein? Isso é muito, muito da hora, cara, é muito legal. E gente que, assim, foi meu aluno, desenha pra caramba, produz, atende cliente, mas não necessariamente dentro de quadrinhos, né? Tem gente na animação, tem gente em publicidade, gente nas caricaturas. Mas assim, os caras passaram pela Pandora, por mim ou por outros professores da escola, e entre aspas, deu certo. Não deu certo porque, só eles deram certo, mas os caras saíram e falaram assim, não, eu quero fazer quadrinho. E estão fazendo quadrinho, sabe? Eu quero ser ilustrador de publicidade. Estão fazendo publicidade, sabe? Isso é muito recompensa, legal, cara. É legal demais. Eu tenho um grupo dos meus ex-alunos, tem um grupo de WhatsApp que todo mundo bagunça lá. E essa galera tá fazendo projetos. Eles estão agora juntaram, estão produzindo um quadrinho, uma coletânea deles, entendeu? Tudo eles estão fazendo. Eu chego lá no espetáculo assim, mas, cara, tudo deles é muito legal ver esse pessoal produzindo. E em breve terei alunos meus também em eventos. Estou animadão pra isso acontecer. Bom, com certeza. E é muito legal, cara, é muito legal. E curiosamente, eu estava conversando antes de começar aqui, que tem coisas diferentes que a gente pode dar aula dentro desse universo de quadrinhos e desenho, e coisas que a gente gosta mais ou gosta menos, né? O que você curte mais dar de aula, assim? Cara, as que eu mais gosto de dar aula são as que envolvem o dar vida mesmo pro quadrinho. Então, assim, assim, não é que eu não gosto, né? Mas, assim, eu tô um pouquinho cansado, depois de 14 anos, de dar aula de estrutura básica de cabeça. Mas eu adoro dar aula de expressão facial, sabe? Porque é quando o bicho ganha vida, sabe? Eu gosto de, assim, eu dou aula de anatomia, mas eu gosto de dar aula de movimento. Eu gosto de dar aula de enquadramento, gosto de dar aula de narrativa, de construção de personagem, de composição de ilustração, porque envolvem coisas, assim, que eu posso virar para o aluno e perguntar, tipo, assim, velho, o que você quer dizer com isso? Esse trabalho aí é sobre o quê? E aí a pessoa assim, não, porque é uma ideia que eu tive, porque eu sonhei com isso, e aí eu pensei, puta, isso é muito mais legal do que desenhe esse corpo, sabe? Faça esse bíceps. Porque isso tá lá, entendeu? Qualquer livro de anatomia tem isso. O conteúdo, na verdade, que a gente dá de aula, na Pandora tem essa questão, né? A gente segue o mesmo programa, mas cada professor tem o seu jeito de dar essa aula. Então, as minhas são sempre filtradas pela minha visão artística, né? Então, por exemplo, eu me preocupo muito mais se o meu aluno consegue gerar uma imagem que seja
satisfatória com a ideia que ele tem do que ele desenhar um tríceps certo. Sabe? O tríceps é menos importante do que a ideia narrativa da cena. Tanto que tem alunos meus que são desenhistas de cartoon, sabe? Meio underground, umas coisas meio grafite e tal. Assim, cara, você não precisa saber anatomia muscular, você precisa saber outras coisas. Mas aí a gente vai sentindo conforme o aluno vai evoluindo, né? Você vai pegando qual é a proposta deles e tal. Então, e é por isso que eu acho legal o lance de você ter aula de tete a tete, né? Com certeza. E outra aula que eu gosto muito de dar é de arte final, porque eu desenvolvi uma forma de pensar a arte final que, cara, é tão interessante, é tão legal, e eu gosto muito de falar sobre isso, mas demora muito para chegar nesse tópico do curso, né? Então, às vezes eu fico assim, tipo, vamos chegar logo na arte final para eu falar sobre hierarquias, né? Sobre todas as hierarquias que estão atreladas à arte final e tal. Tanto que eu penso assim, se por acaso eu for fazer um curso online gravado, eu faria de arte final primeiro. Que é esse negócio que eu falo, cara, eu tenho ele redondinho pensado e não é tão complexo assim, mas é um jeito meu de pensar na coisa. E eu tenho sentido, quanto mais eu amadureço como artista e como professor, mais eu percebo que não é sobre regra, cara, desenho, não é repete essa regra, é entender o fundamento, entender a base, entender a regra para quebrar a regra sem quebrar algumas outras regras, sabe? Nossa, e eu meus alunos ouvem isso toda a aula. Então, que bom que a gente tá alinhado nisso, né, cara? Porque assim, eu não me importo com 8 cabeças de altura, entendeu, cara? No corpo, tipo, sei lá, cara, faz 3, mas faz 3 conscientemente, porque você gosta desse resultado, porque ele é condizente com a sua proposta, né? Você gosta do olho de azeitoninha, tipo Tintim? Faz, cara, mas vamos entender como é um olho. Então, a minha proposta em todas as aulas vamos entender como as coisas são, aí nós vamos entender como manipular essas regras para chegar em resultados diversos, e aí como sintetizar essa informação, e aí você faz o que você quer com esse olho. Aí você faz o que você quer com esse dedo, sabe? E aí surgem coisas interessantes. Porque se o aluno quer criar coisas, tem um repertório próprio, uma proposta deles e tal, eles querem gerar um estilo, sei lá, muito específico, eles têm embasamento para isso. Se eles querem só desenhar por desenhar, uma coisa que não é tão, sabe, tem um estilo próprio, não é minha coisa, eu quero só poder desenhar, eles têm informação para isso também, né? Então, o meu objetivo é que o aluno termine o curso sabendo desenhar as ideias dele e, se possível, com uma identidade visual particular bem resolvida, né? Eu fico feliz que a gente tá alinhado pra caramba. Você em Campinas e eu no Rio, mas a gente tá no mesmo sentido. A única diferença é que acho que não é minha praia. Eu gosto de dar aula de cenário e de criação de mundo. Que é uma coisa que eu falho, cara. Que, tipo, assim, eu sei perspectiva e eu dou aula de perspectiva, mas, cara, o seu entendimento de arquitetura, de criação de mundo, inclusive usando como que é o SketchUp que você usa? Eu uso o SketchUp e o 3ds Max também. Cara, eu acho incrível. É uma puta recurso para você ensinar perspectiva. Eu não tenho esse recurso na Pandora, por exemplo, porque a gente dá aula na lousa, né? Não tem... Tem a sala digital, mas não é onde eu dou aula. E quando eu dou aula aqui, eu, com o meu computador, a gente não chega nessas vias da modelagem 3D. Isso é perspectiva avançada, é outro curso, né? Mas eu acho que, cara, você tem sua formação em arquitetura, óbvio, né? Mas, assim, nesse campo, cara, você destrói, assim, sua didática, com certeza, é muito mais rica do que a minha nesse sentido, com certeza. Não, mas eu acho legal, então, inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, né, a gente estava trocando ideia sobre justamente isso, como é que a gente faz, como é que tá a aula, como é que um faz, o outro faz. Todo mundo se conhece, gente, a galera troca ideia, entendeu? E um se ajuda, um ajuda o outro, isso é tão maneiro. É um negócio que eu não sei se rola isso, né, dos alunos acharem que... Não sei se tem essa coisa de Marvel e DC, né, tipo, eu sou aluno do fulano, você é meu inimigo, você aprendeu com... Pô, isso não tem não, cara. Cara, na Pandora tem um esquema interessante, assim, que existe uma fidelização com a escola, então tem alguns alunos que estão a vida toda lá estudando e vão passando de professor para professor, de curso para curso e vão evoluindo. Alguns, inclusive, viram professores da Pandora depois, né? Mas tem uns alunos que, assim, tipo, cara, eu curto esse professor, a gente tem uma sintonia legal e eu quero ter aula com essa pessoa. A gente tem um sistema, assim, quer dizer, a
as garotas, né, da secretaria, elas conhecem os professores, conhecem os perfis dos professores. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa chega lá, eu quero fazer aula de ilustração. Sabendo o perfil, os objetivos, elas podem também direcionar para o professor que melhor atende aquele aluno. Pode crer. E eu tenho meio que um título não oficial na Pandora, né, de tipo professor terapeuta, professor mentor, essas coisas. Porque, cara, a gente troca ideia da vida, do universo, a gente fala de questões, assim, não que a gente fale só sobre isso, né, mas eu tenho um jeito de lidar com as minhas aulas que eu quero conhecer meus alunos, quero entender meus alunos, claro que se eles estiverem abertos a isso, eles vão ser muito bem recebidos. Eu quero acolher meus alunos, porque eu não sei se você sente isso, mas na faculdade nem tanto, mas numa escola de desenho, numa escola de artes, ela é também um refúgio de acolhimento para pessoas, cara. Sim, Sabe? com A certeza. galera, tipo, geek, nerd, a galera que sofre preconceitos diversos no mundo real, lá é bem-vindo, é um de nós, cara. Sabe? Então, eu não tenho, nas minhas turmas, nenhum tipo de barreira entre meus alunos. Tipo, cara, qualquer pessoa que chegar aqui, pode chegar um dinossauro para ter aula comigo, ele vai ser tratado do mesmo jeito. Eu quero conhecer, eu quero trocar ideia, eu quero acolher também. E então isso faz com que a minha aula ela seja um tipo de uma mistura de tipo arte e terapia com projetos pessoais, com aula técnica de desenho, com bate-papo, com boteco. E eu acho isso interessante, porque é o tipo de aula que eu gosto de dar. Nem todo aluno gosta desse tipo de professor e nem todo aluno que entra na minha turma continua Por conta disso. por conta disso, né? Mas às vezes rola isso, que nem tem alunos que estão comigo há mais tempo do que o curso precisaria, porque as pessoas curtem o rolê de estar lá comigo para trocar ideia de quadrinho, de desenho, mostrar as coisas novas. Sempre tem projetos novos também. Então, cada professor tem o seu perfil e a escola direciona os alunos de acordo com o perfil do professor também. Né? Isso eu acho bem Isso é interessante. maneiro demais. Porque esse é o lance que até eu falei no início e volto a falar que pra mim é o ponto mais importante, assim. O meio de quadrinhos, a gente tá falando de quadrinhos especificamente agora. O meio de quadrinhos é muito pequeno, as pessoas se conhecem, como a gente falou, né? Então, você ser aluno do fulano, né? Te abre algumas portas, não só porque, sei lá, alguém fala comigo e fala, eu falo no Marucal, eu já olho pra, pode crer, legal. Eu já atribuo que aquele cara sabe um monte de coisa que eu, né, porque veio de você, mas o próprio fato de o cara estudar num curso, alguém que está na cena, que está no mercado, que está trabalhando, é uma porta de entrada. Eu tenho vários Sim. alunos meus na Guará que eram alunos meus, entendeu? Uhum. Porque, e não é uma coisa de, é nepotismo, o cara tá pegando aqui. É porque, se você tem aula com a pessoa, o professor sabe que o cara manda bem com prazo, sabe que é um cara que ele pode confiar, entendeu? Sabe que é um cara que se eu der um negócio, um desafio para ele, ele vai correr atrás, ou ele não vai, ou ele vai achar uma alternativa, entendeu? Então, trabalhar com arte, trabalhar com esse tipo de coisa, com quadrinhos, é um negócio que não é só o cara mandar bem. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os 3 pilares, né, um negócio que é ser gente boa, ter um bom trabalho e cumprir prazo. Então, assim, o cara pode ter um trabalho incrível, mas ser um cara muito ruim de trabalhar, não adianta, entendeu? Então, você ser aluno de alguém que tá no rolê vai te dar para esse professor, ou pra galera, não, às vezes nem sou professor, né? Às vezes, sei lá, um outro colega seu acaba virando uma parada, pegando um projeto, ele precisa de alguém para trabalhar com ele, ele puxa você, e vocês se conhecerem faz com que fique tudo mais fácil, né? Porque querendo ou não, cara, você vai chamar para um projeto seu alguém que você confia, que você já conhece o trabalho, e claro que você poderia chamar para Guará alguém que você não conhece de nunca ter visto, sabe? Mas aí essa pessoa vai te convencer que ela é digna, né? Tipo, que ela tem um trabalho bacana e tal. Mas, velho, você formou aquela pessoa, sabe? Você participou da formação, você pode minimamente botar a mão no fogo pelo trabalho dessa pessoa, né? Você foi parte integrante do que forjou aquele novo artista, né? Não, eu Isso é bem sei que eu posso legal. exigir coisas dessa pessoa porque eu sei que eu dei essa coisa pra ela, entendeu? Sim, E já aconteceu na Guará, inclusive, de eu entrar nessa de que assim, não tem ninguém dos meus conhecidos, né, que conseguiria fazer isso, vou chamar alguém de fora, pego no Instagram um cara que acho que tem um trabalho que manda bem. Aí pego e a pessoa decepciona. Não porque mandou mal no trabalho, mas porque não deu quando não se adequou ao sim, formato, né, não cumpriu o prazo. Então é muito complicado, cara. E no negócio sim, como, sim. como quadrinho, até como pra Guará especificamente, né? Que inclusive, se a gente não anunciou isso ainda, o Mário está lá com a gente. Na verdade, a gente anunciou sim, porque quando a gente sair for pro ar, a gente já vai saber do Spoiler Night. Ok, é Então, verdade. então todo mundo sabe que o Mário já tá na Guará com a gente. Mas o lance é o seguinte, por exemplo,
se eu for selecionar uma pessoa para arte final de alguma coisa, tá? Na Guará. Aí eu vou garimpar gente, né? Eu vou receber recomendações das pessoas. Eu vou ter 3 pessoas, né? Uhum. Todos mandam bem. Até, vamos supor, 2 deles mandam melhor do que um terceiro. Mas esse terceiro eu já conheço o trabalho. Honestamente, depois das coisas que eu já passei pela Guará, então, eu vou chamar o cara que eu conheço. Sim. Não é nem o trabalho dele, ele pode ser um pouquinho abaixo dos outros, mas é um cara que eu sei que vai dar certo, que eu vou pedir um negócio dele, ele vai cumprir, entendeu? Que eu vou falar pra ele fazer uma crítica, e ele vai aceitar a crítica e vai mudar o que eu tô falando, entendeu? Porque às vezes o cara é muito bom, mas aí você comenta com ele que isso aqui tem que alterar, e ele não quer fazer, entendeu? Sim. Artista é muito difícil de lidar. Então você ter também, contato. Fala. Tem uma coisa, é um pouco paralelo, né? Não é o assunto em pauta, mas eu vejo às vezes as pessoas falando, tipo, tal editora tem a panelinha, sabe? A editora só publica aquelas pessoas. E, cara, tipo, eu vou publicar quem? Eu vou publicar as pessoas que eu conheço o trabalho, que eu confio na obra, que eu sei da qualidade, que os leitores comprovaram que é sucesso. Ou eu vou ficar pegando gente aleatória por aí só para publicar? Eu não vejo um problema, sabe? Tipo, sei lá, a editora X só, tipo, publica um livro do fulano por ano. Tipo, continue publicando, dá trabalho pra esses caras, velho, pelo amor de Deus, né? E as pessoas novas, isso vale para os alunos também, né? Eu sempre falo, essa coisa de, como que eu começo a fazer quadrinho? Como que eu entro no rolê do quadrinho? Você tem que fazer quadrinho, você tem que produzir, você tem que botar as coisas no mundo. E se você tem professor que principalmente está na cena, né, que nem a gente está na cena, vão te dar um olhar interno sobre o que é fazer quadrinho de verdade, porque assim, na boa, nada contra o professor que dá aula de quadrinhos, mas não publica quadrinhos. O que eu tenho contra é professor de desenho que não desenha, né, porque aí é meio estranho. Mas a gente está na cena, a gente pode trazer para os alunos, se eles têm interesse, uma visão interna. Tipo, eu posso chegar para os meus alunos e eles perguntam, e aí, Mário, como é que foi o FIC? E eu assim, cara, o FIC foi incrível, blá, 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 blá. Eu falo para eles e eu acho que isso ativa nos alunos um pouco do que ativou em mim anos atrás, que é essa vontade de fazer parte dessa cena. Sim. Então, assim, já aconteceu comigo, tipo, de ter alunos que queriam produzir quadrinhos e até produziam quadrinhos, mas não estavam querendo, vamos dizer, jogar o jogo como o jogo é. Como assim? É um exemplo, assim, eu tive um aluno, um cara bem comprometido, inclusive, desenhava pra caramba e tal, produzia muito. Toda aula ele chegava com 1 ou 2 páginas novas de um quadrinho que ele estava escrevendo e desenhando e arte finalizando, que tinha mais de 140 páginas. Eu falei, cara, você é um herói, bicho, sabe? Você tá fazendo um quadrinho de 130 páginas, você é um herói. E aí eu fazia o melhor que eu podia para falar de narrativa, de acabamento e tudo mais. E boa parte dessas aulas, mesmo que não fosse parte do assunto do curso, naquele momento, eu estava ensinando ele como publicar quadrinhos, como editar quadrinhos, como viver quadrinhos, né? Mas vamos supor, qual que é a ideia? O cara queria publicar para uma editora, de forma provavelmente seriada em banca. E aí eu falei para ele, então, cara, é o seguinte, nenhuma editora publica novatos que não tenham nenhuma vivência com o meio, e aí, sinceramente, o desenho do cara era bom, mas não era bom nível, tipo, olha, descobrimos o novo Will Eisner, sabe? Não, ainda mais seriado, que é um negócio que você tem que justamente ter comprometimento e prazo. Isso. E banca, sabe? Não, eu quero vender na banca, que aí a gente sabe que tem todo um processo complicadíssimo por aí. E aí eu fui falando, cara, publica na internet. Publica num blog, abre um Instagram, põe no Tapas, sabe? Ah, não, porque aí na internet é de graça, eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, de qualquer forma, né? Publica na internet. Ah, não, porque eu preciso de grana porque eu quero lançar impresso. Então, põe no Catarse. Ah, mas o Catarse ninguém me conhece, é mais complicado, porque não sei o que lá. Bom, de fato mas... então, banca do bolso. Ah, não tenho dinheiro. Então você não vai publicar esse quadrinho. Não tem outro caminho, velho, sabe? Sabe? E assim, ainda você vê que tem os problemas, o cara levou o quadrinho dele numa gráfica, que não era uma gráfica de impressos, periódicos, livros. E ele falou, não, os caras fizeram um orçamento de 30 mil reais pra isso aqui. Eu falei assim, você tá maluco, 30 mil reais, cara? Isso não é orçamento de quadrinhos. Ó, manda e-mail pra Juiz Forana, manda e-mail pro Farley, que ele vai conversar com você e tal. Mas assim, você vai ter que desembolsar dinheiro, ser autor de quadrinhos, não só se formar porque você tem que estudar e comprar material e tudo mais,
Mas publicar quadrinhos geralmente começa com um investimento, sem muita garantia de retorno. Então eu já tive esses alunos que tinham ideias, queriam publicar, criavam um personagem, criavam uma saga, criavam um roteiro, e ou parava no meio do caminho, porque não dava conta de produzir, ou produziu, que nem esse cara, uma graphic novel de 140 páginas, e isso, até onde eu saiba, nunca foi visto, porque o cara colocou tantos empecilhos no trajeto que não sobrou saída, né? E alunos que publicaram na internet. Tem aluno meu que já ganhou PROAC, tem aluno meu que publica webcomic, tem ex-aluna minha, que hoje é minha colega, a Didi Mamushka, abraço para ela, Pronto. adoro o trabalho dela. A Didi publica no canal, Tapas. Oi? Ela assiste o canal, inclusive. Eu acho que sim, Se você estiver vendo a gente, Didi, beijo pra você. E eu admiro muito ela, porque ela faz quadrinho com aquarela, sabe? Ela é super tradicional na técnica, é uma ótima professora também na Pandora. E assim, ela faz dar certo, entendeu? Eu sei que ela já se frustrou, assim como outros de nós, autores, já nos frustramos com os processos, né? Anteriormente, com catarse que não rola, com edital que não rola, com editora que não responde. Ela falou assim, cara, quer saber? Eu vou fazer quadrinhos. Eu vou dar meu jeito. É isso aí. E eu acho que é assim, cara. Você quer fazer quadrinhos, não é decorar regra, não é ter um diploma. Eu tive um aluno uma vez que ficou bravo porque a gente não ia dar o diploma para ele. Ele queria parar o curso no meio, que acho que ele ia mudar de cidade e tal. E assim, o trabalho dele estava longe demais de ser um bom trabalho, digno de eu falar, não, cara, putz, você vai tranquilo. A gente falou, cara, desculpa, a gente não pode, a gente não cumpriu nem o programa e nem o seu trabalho está suficiente para eu te dar esse certificado. E o cara ficou chateado. Mas assim, eu falei para ele, não é esse papel que importa. Eu ia falar isso, não é o papel. É o seu portfólio, é a sua vivência, o seu repertório, é outras coisas, cara. Papel não significa nada. Pois é. Então, só para concluir que já falou, o assunto divergiu para vários lugares, que eu achei ótimo. Mas, no fim das contas, o papel importa muito menos do que a vivência do curso, né? Isso, com certeza. Do que você tá lá, do que conhecer os seus amigos, seus pares, seus professores, né? Fazer parte daquilo vai te colocar numa posição muito mais interessante dentro do mercado, da cena, do que um papel, com certeza. Com certeza. E a gente não tá nesse rolê, cara. O quadrinho, principalmente, assim, eu não quero soar pessimista, mas a gente vai falar isso com humor, tá? A gente já começa derrotado, sabe? Agora vamos falar da parte boa. Mas por que isso? Assim, é uma cena legal pra caramba, as pessoas são incríveis, os trabalhos são espetaculares, cara. Tipo, o quadrinho brasileiro é muito, mas é muito foda. É muito poderoso. Só que a gente não tem um mercado, uma indústria, a gente não tem público leitor suficiente para bancar os autores. Tá ficando melhor nos últimos anos, mas a gente ainda tá longe do que eu considero ser o ideal. Isto posto, é mais fácil você encontrar aliados, amigos, do que encontrar antagonista, cara. Pois é. Sabe? De todo mundo que você conhece de quadrinho, Rafa, quem que você fala, puta, aquele cara é cuzão, aquele cara eu não gosto? Tipo, são muito poucos. Tipo, uma ou duas pessoas, o resto da galera... E às vezes não é nem por mal, sabe? É só porque não bate o santo. Exatamente. Né? Tipo, nossa, uma coisa que eu gosto muito no quadrinho nacional é que a galera é muito brother, entendeu? Então você vai ser bem recebido na aula, e especialmente se você entrar, por exemplo, na aula para conversar com seus colegas. Eu tento incentivar isso com os meus alunos, e às vezes é difícil, porque a galera às vezes é tímida, né? Mais fechadinha. Mas assim, conversa com o seu colega, vai na mesa do colega, quando podia fazer isso, né? Desenha junto, dá opinião, empresta um quadrinho, sabe? Empresta material, pergunta como é que foi a semana, vive mais isso, porque a gente não está formando pessoas que vão ser competidores, porque cada um vai gerar um negócio completamente próprio, sabe? E a gente não ensina e nem é ensinado a virar competidor, porque o que o Rafa faz como autor, como quadrinista, é diferente do que eu faço como autor quadrinista. Talvez assim, tipo, a editora quer contratar alguém para fazer uma adaptação literária, tá entre o Rafa e o Mário. Assim, cara, eu pego uma, você pega outra, sabe? Um dia eu vou ser o autor mais alinhado com a proposta, digamos assim, né? Exatamente. Tanto que eu tô agora começando a desenvolver esse projeto novo aí de uma adaptação literária, que eu fiquei muito feliz de ser convidado, cara, porque nunca passou pela minha cabeça desenhar esse livro. Pode falar o que ainda não, cara. Não pode falar ainda não. Mas tá sendo bem divertido, cara. E assim, eu
ocupo esse lugar porque talvez eu era o cara mais indicado e que tinha agenda aberta, que estava interessado pelo tema, porque são coisas que tem que se acoplar, né? Sim. Você tem que ter tempo, interesse, capacidade, você tem que existir no meio, que é outra coisa que eu falo para os alunos. Seja visto, né? Você pode optar por ser invisível, mas para você ser artista, você tem que estar por aí, você tem que ser visto, né? E trabalhar essa parte aí também, que eu queria poder só criar as coisas, mas a gente também tem que gerenciar redes sociais e tudo mais, né? Pois é. Mas é isso, cara, aprender é uma coisa eterna, a gente nunca tá pronto, sempre tem mais coisa pra gente desenvolver. Você, tipo, o Rafa na arte final, eu na arquitetura, a gente sempre tem alguma coisa para expandir, os alunos também, os professores também, porque, como eu falei para você um pouco antes da conversa, eu dou aula desde 2007 e eu já revolucionei meu próprio processo de dar aula várias vezes, porque eu mesmo vou entendendo o desenho cada vez melhor. Uhum. E o que faz com que minhas aulas virem outra proposta. E eu acho esse processo vivo muito legal, cara. Pode crer. Que bonito. Então vamos encerrar com essa frase bonita de ensinar é um processo vivo. Gente, então sigam o Mário, sigam o canal aqui também. E não se esqueçam que a gente vai ter, eu não sei como é que funciona na Pandora os cursos do Mário, como é que abrem matrículas ou não, mas no meu caso abre em dezembro, mês que vem. Então, um mês de matrículas abertas para começar o semestre, porque eu faço por semestre, então o primeiro semestre de 2021. Como é que é o seu caso, Mário? Bom, a Pandora está com turmas abertas. Você pode se inscrever, se matricular quando você quiser. Presencialmente é mais complicado, porque nós estamos em Campinas, né? E a gente só vai voltar a ter aula presencial em janeiro de 2021. Mas como a gente está com esse esquema de aulas online, é interessantíssimo o escopo que isso abre para a gente, porque se você pode estar no Rio de Janeiro, gostar da minha proposta, querer ter aula comigo, por exemplo, você hoje em dia pode. Então a Pandora está lá no escolapandora.com.br, vocês podem entrar em contato, pedir informações sobre os cursos, os valores, os horários e tudo mais. E, paralelo a isso, eu estou oferecendo mentorias para projetos. Então, se você tem uma ideia de um quadrinho, quer desenvolver um roteiro, desenvolver um personagem, desenvolver uma composição de página, não necessariamente um curso de desenho, mas um acompanhamento meio editorial de direção artística, eu também ofereço essa proposta. E tenho horários disponíveis, aí vai de conversar as propostas e os horários para ver se dá certo. É isso. Então, entre no site da Pandora, sigam o Mário para ver as propostas dele, e entre no meu site também, que tá tudo lá. Eu tenho essa janelinha de dezembro, então só dezembro que tem vagas, então se inscrevam lá. E é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Curte, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu, Mário. Valeu, Rafa. Obrigadão. Abraço, galera.